Quero falar agora sobre o Cruzeiro de olho em meia atacante do Atlético Paranaense. E há a possibilidade de o Cruzeiro emplacar seu terceiro reforço sem pagamento de custos pela transferência. É que Dudu, meia de 19 anos de idade, do Furacão, tem contrato apenas até abril de 2026. E as tratativas entre Cruzeiro e Dudu são para assinatura de um pré-contrato para que ele se mude de graça, sem custos, à Raposa. Mesmo procedimento feito com Matheus Cunha, goleiro que pertence ao Flamengo e se apresenta em 1º de janeiro, e também com Neisser Villarreal, atacante artilheiro do último Sul-Americano Sub-20, com a camisa da seleção colombiana, que pertence ao Milionários, mas já entrou nos últimos 6 meses de contrato, assinou pré-contrato com o Cruzeiro e se apresenta no mês de dezembro. Importante registrar que recentemente o Cruzeiro tirou do Atlético Paranaense um outro jogador, esse com pagamento da multa rescisória, eu me refiro a Cauã Moraes. Inclusive o Cauã foi titular na reta final da partida contra o Flamengo nessa quinta-feira, quando o William foi expulso. Ele acabou entrando na reta final do jogo e deixou boa impressão. Investimento feito para a compra desse atleta de 10 milhões de reais, o que causou enorme revolta no Atlético. Se o Furacão já ficou bravo por perder um jogador com pagamento de multa rescisória, o que dirá se de fato for confirmada a ida do Dudu do Furacão para o Cruzeiro sem qualquer compensação financeira? Para fechar sobre o Cruzeiro, só registrar que já foram mais de 40 mil ingressos vendidos para a partida desse final de semana contra o Sport no Mineirão. Torcedor do Cruzeiro super animado em ver o time em campo mais uma vez. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta sexta-feira, depois do empate diante do Flamengo, o Cruzeiro voltou pela manhã. Jogadores foram a Toca da Raposa 2 e já começou a preparação com um trabalho de recuperação para quem atuou a maior parte no duelo diante da equipe do Flamengo, e o restante foi a campo para um treinamento técnico aí comandado pelo técnico Leonardo Jardim. Antes de falarmos sobre time, quem vai ficar à disposição, quem não vai ficar à disposição, só atualizar aqui, o Cruzeiro vai colocar aí um público na casa de 50 a 52 mil torcedores, hein? Uma decisão mais do que acertada. Esse preço aí de R$30, o preço para sócio. Então, o último balanço, mais de 40 mil, e a venda vai melhorando cada vez mais. A princípio, o setor roxo superior não será aberto, mas é um setor aí que comporta 7.500 torcedores. Então, dá para ter ali um público com os outros setores lotados de 50, 52 mil. E aí, quando se abre o setor, você tem um custo maior, né? Então, o Cruzeiro não deve abrir o roxo superior, mas mesmo assim, mais de 50 mil torcedores são aguardados no domingão para este duelo diante da equipe do Sport. Sport que vem aí de bons resultados, hein? Apesar do time estar bem mal na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport teve vitória recente sobre o Corinthians, teve empate com o Fluminense, vendeu a derrota para o Fortaleza jogando bem. Então, é um Sport aí que nos últimos 4 jogos, por exemplo, empatou com o Red Bull Bragantino, ganhou do Corinthians, perdeu para o Fortaleza e empatou com a equipe do Fluminense. É o lanterna, todo mundo sabe, tem 15 pontos apenas e 2 vitórias apenas na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é um time que você tem que respeitar, fazendo um grande jogo para buscar os 3 pontos e fazer valer aquilo que o Leonardo Jardim disse sobre o empate com o Flamengo. Esse ponto será muito valioso se o Cruzeiro buscar 3 pontos no domingo diante da equipe do Sport. A arbitragem foi definida para este compromisso, em Jefferson Ferreira. Ele é de Goiás. Ele vai apitar esse jogo do Cruzeiro diante da equipe do Sport no domingão com o Mineirão lotado. Vamos falar sobre o treinamento. Primeiro, os desfalques confirmados. O Cruzeiro não terá o William, foi expulso. E aí, por suspensão, o terceiro amarelo, Fabrício Bruno, Lucas Romero e Caio Jorge. São 4 ausências confirmadas no time do técnico Leonardo Jardim. E neste sábado, o Leonardo Jardim vai definir a equipe. O que ele vai fazer quanto à formação. É um movimento importante porque serão pelo menos
4 alterações, mudança na lateral direita, mudança na zaga, uma mudança no meio campo e o Gabigol para comandar o ataque, né? Acho que isso ninguém tem dúvida. A entrada também do Cauã Moraes, o Careca, na lateral direita e o Jonathan Jesus na zaga. E muito provavelmente vai ser ele, o João Marcelo ainda seria, pelo menos penso, precoce uma titularidade, já que ele só retornou diante da equipe do Vasco depois de um longo tempo de inatividade, precisa ir ganhando minutos e confiança com o passar dos jogos. Agora, para substituir o Lucas Silva, aí o Leonardo Jardim vai ter um leque maior de opções e é importante a gente aguardar o treinamento de sábado, né? Esta última atividade, e até porque vamos falar também daqui a pouco sobre a questão do Wanderson, o atacante que acabou sendo vetado do duelo diante da equipe do Flamengo por causa de um quadro de lombalgia. Wanderson dificilmente vai jogar no domingo, deve seguir fora por causa desse quadro de lombalgia, vem tratando, não treinou hoje e dificilmente vai para o jogo. Está praticamente vetado. E aí é que tem o leque de opções. Por quê? O Leonardo Jardim pode colocar Cássio, Careca, Cauã Moraes, Jonathan Jesus, Vidalba, Kaique. Aí ele tem o Lucas Silva. Quem jogaria ali? O Eduardo? Recua Mateuzinho e coloca um atacante? Aí ele manteria o Christian na dele. Poderia colocar o Kenny Arroio, Matheus Pereira e Gabigol. Então, tem algumas opções ali. Ou o Wallace poderia jogar, já que é primeiro volante. Tem que ver qual que é a ideia do Leonardo Jardim. Pode recuar o Mateuzinho para fazer a função do Lucas Silva. Pode colocar o Christian também. Sinisterra, já como titular, acho pouco provável. Kenny Arroio, aí seria uma opção. Então vamos aguardar o que vai fazer o técnico Leonardo Jardim, mas ele destacou o seguinte, que o Cruzeiro terá um time forte, apesar dos desfalques, e que conta com o apoio da arquibancada para buscar essa vitória diante da equipe do Sport. Tá falado, pessoal? Começando sobre o Flamengo. Exatamente, repercutir porque foi, apesar do 0-0, um grande jogo, né, Pansiero? Duas equipes muito qualificadas, Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro fazendo jus aos elogios que vem recebendo e para muita gente também que não acompanha, né, pessoal do Eixo, tendo a possibilidade de ver o que é esse Cruzeiro do Leonardo Jardim, né? Português sendo muito exaltado. Cruzeiro que começou a partida com o Matheus Henrique na vaga do Wanderson. Wanderson foi baixa por lombalgia e o Cruzeiro também não tinha o Jonathan Jesus no banco. Sim. E não tinha o Bolassi. O Bolassi com incômodo no joelho, o Jonathan Jesus nem viajou por causa também de um incômodo no joelho e o Bolassi e também o Jonathan Jesus, pelo menos na atividade desta sexta-feira, fizeram um trabalho misto, né? Trabalho em campo e trabalho interno. O Wanderson continua fazendo tratamento para lombalgia, dúvida para essa partida de domingo, jogo contra o Sport. Mas sobre o jogo contra o Flamengo, eu achei interessante porque o Matheus Henrique entrou, o Matheus Henrique jogou bola. Sim. E o Matheus Henrique ficou, vamos dizer assim, muito à vontade no que ele tinha. Sim. Que fazer. Eu achei muito legal que na entrevista coletiva depois do jogo, o Leonardo Jardim detalhou o que ele planejou para essa partida, qual foi a estratégia, por que ele escalou o Matheus Henrique no lugar do Wanderson, porque ele poderia ter escalado o Arroio, o Sinisterra ou o Marquinhos, jogadores da mesma posição. E ele disse que a intenção foi mudar um pouquinho o estilo de jogo, passar o Cruzeiro por um 4-4-2 losango, fechar um pouco mais o meio, preencher mais o meio campo, que é uma área que o Flamengo gosta muito de atuar. Frear, né, essas investidas que o Flamengo tem pelo meio e deu certo, né, com o Caio Jorge e o Matheus Pereira mais avançados. Então o Matheus Henrique realmente fechando esse meio campo, não jogando como um ponta, mas fechando o meio campo, foi muito bem a estratégia do Leonardo Jardim, a gente pode falar que deu certo. E o Matheus Henrique, ele é um jogador que tem muito repertório, né, ele consegue dá um toque, dá um drible, ele é muito rápido, né? Ele tem essa característica desde a época do Grêmio. E aí você pega
Ao lado dele, o outro, Matheus Pereira, pra lá de inspirado, fez, pra mim, um dos grandes jogos do Matheus aí na temporada. Ele fez outros grandes jogos, né? Por exemplo, as partidas contra o Atlético, mas esse jogo contra o Flamengo comeu a bola, jogou bola demais. O Matheus Pereira, ele não é um jogador que precisa fazer um gol ou dar uma assistência para ter uma grande atuação, porque ele dita o ritmo de jogo. Exato. Isso aí foi algo até bastante comentado nas mesas redondas pelo país, do Matheus Pereira ser esse maestro, ser o cara que dá a noção da partida. Então, de fato, estava em todo lugar do campo, dinâmico, tocando a bola, fazendo realmente o Cruzeiro jogar. E não é de hoje, né? Por exemplo, contra o Vasco, mesmo com uma atuação abaixo do Cruzeiro, ele jogou bem. Contra o Bragantino, depois foi uma grande atuação do Matheus Pereira, carregando o Cruzeiro para a virada. Então, realmente é uma fase esplendorosa do Camisa 10, que acho que a seleção é questão de tempo. Eu até achava que ele seria convocado nessa última data FIFA, nessa última convocação do Ancelotti, mas realmente o Matheus Pereira tá jogando bola demais. Tá jogando bola demais e é uma coisa que dá pra reparar que o Matheus Pereira fisicamente está melhor, né, do que no início do ano. E acho que tem a questão pessoal que o próprio técnico Leonardo Jardim, numa entrevista recente que ele deu, inclusive ao Jaircy Carvalho, ele falou do lado pessoal do Matheus, o Matheus feliz com o nascimento do Theo, com a família, com a Thalita, tá em Belo Horizonte, tá conseguindo mostrar o futebol dele e agora é o Cruzeiro buscar a renovação do atleta. E você falou dessa parte familiar do Matheus Pereira, eu tô até aqui com a foto, porque hoje na Toca ele recebeu a visita especial do Theozinho, né? Sim. Ele até postou nas redes sociais uma foto no story segurando o Theo lá na Toca da Raposa. Léo é uma fofura. O Theo, né? Falei, você falou Theozinho. Theo, pô. Mas eu falei. Mas eu falei Theo, não falei não? Não, Léo. Não, eu falei Theo. Theo? Falei Theo. Mas o que importa Você entendeu, Léo? E de Léo. Mas o que importa é realmente que o Theo é uma fofura e tá dando muita força pro Matheus nessa fase da carreira. E eu acho que tudo isso, né, a vida pessoal, a vida profissional, elas se entrelaçam e o Matheus Pereira tá jogando muita bola, né? No jogo contra o Flamengo, vale destacar que o William tomou o cartão, né, foi expulso, mas o William também jogou muita bola. Exatamente. Agora, é interessante, né? Porque tem gente que gosta de criticar por criticar. Uma vez que o jogador erra, parece que ele assinou uma sentença de ser sempre criticado. O William, ele tomou um cartão, mas ele jogou muito sério, né? Ali do lado esquerdo do Flamengo não teve vida fácil, né? O lado direito do Cruzeiro. E aí é um atleta que vai desfalcar o Cruzeiro para esse jogo contra o Sport, jogo domingão no Mineirão. Eu concordo com você, eu acho que o William fez uma ótima partida e vem melhorando bastante nos últimos jogos. Vi muita gente nas redes sociais crucificando o William pela expulsão, mas é aquilo, é lance de jogo. É lance de jogo. E é um jogo muito tenso, com o melhor ataque do Brasil, da América do Sul em nomes pela frente, marcando Samuel Lino, depois Bruno Henrique. Não é fácil. O William, Jorginho, Saul. O William não foi expulso de sacanagem, não foi de infantilidade, foi um lance de jogo, algo que pode acontecer da mesma forma que o Alexandro do Flamengo poderia ter sido expulso porque recebeu o primeiro cartão e depois deu uma grande entrada no Caio Jorge, que poderia ter recebido o segundo também. Eu acho que o Alexandre poderia ter sido expulso também. Eu acho que faltou rigor no Ramon Abate Abel. Acho que muita gente elogiou o árbitro. Esse lance, para mim, é um lance que ele vacilou. Sim. Já que ele foi rigoroso, e outra, ele já deu um cartão amarelo pro Kaique em um lance que teve um jogador do Flamengo que fez igual e ele não deu. Sim. E teve um lance pra mim, não sei se você concorda, Varela com o Rossi. O do recuo. Aquilo é um recuo, gente. Na escolinha a gente sabe que aquilo é recuo. Uma coisa é quando a bola bate, às vezes quando um jogador toca na bola e ela sobra pro goleiro, que isso acontece, é do futebol. Outra coisa é você pegar e... Sim. Né? Mas enfim... Exatamente. Mas ainda falando sobre o William, a boa notícia é o Cauã, né? Entrou bem. Cauã Moraes. Jovem Cauã Moraes. Eu até fiz uma matéria no itatiaesporte.com.br dizendo que ele entrou em uma emergência e na estreia dele, logo jogar contra o Flamengo, menino de apenas 19 anos no Maracanã, mas ele botou a responsabilidade no bolso e fez um grande fim de jogo pelo Cruzeiro, sendo efetivo ali nas participações, compondo bem a linha de defesa. Boa notícia o Cauã Moraes. Exatamente, que vai ser titular no jogo contra o Sport. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias.
Um abraço e até o próximo vídeo.